Bem, senhoras e senhores aqui presentes, eu iniciaria cumprimentando o deputado Osório Adriano e, na pessoa dele, que com certeza é o mais experiente, que tem mais a nos ensinar, eu cumprimento a todas as senhoras e senhores parlamentares aqui presentes, senhores governador, prefeitos e os empresários, né, que comparecem a esse evento. Os historiadores do futuro, eles vão olhar para os anos entre 1978 e 1980 como um momento revolucionário na história econômica e social do mundo. Naquela época, pessoas como Deng Xiaoping, Margaret Thatcher e Ronald Reagan começaram um movimento que trouxe vida àquilo que hoje nós chamamos de globalização e de neoliberalismo. O mundo de hoje, ele é extremamente complexo e desafiador, totalmente diferente das realidades vividas pelas gerações mais antigas. A aceleração que nós enfrentamos, devido à constante evolução da revolução científica, provoca instabilidade, competitividade e obriga uma constante vigilância por parte de todas as nações, mesmo aquelas com um nível mais elevado de desenvolvimento. A tecnologia dita regras e a velocidade com que as informações são disseminadas. Faz o novo parecer velho num mero piscar de olhos. Então, eu posso dizer muito claramente, não existem mais mares tranquilos, eles são turbulentos. Conflitos despontam em todos os lugares e as ameaças transnacionais, como terrorismo, guerra cibernética, tráfico de drogas, imigrações ilegais, crime organizado, catástrofes ambientais e climáticas, estão ao redor de todos nós. Lembro que uma guerra comercial está em desenvolvimento e muitos países estão começando a proteger os seus mercados internos. A nossa América do Sul ainda está buscando por ela mesma, tentando quebrar a lógica de ser periférica e desejando o seu lugar nesse grande jogo. Ainda somos grandes exportadores de matéria-prima com muito pequeno valor agregado. Aqui, infelizmente, ainda vivem dogmas coloniais e pessoas que acreditam que o muro de Berlim ainda não caiu e defendem ideias que deram errado em todos os lugares do mundo. A Venezuela é um caso clássico da destruição que o chamado socialismo real pode produzir. O falecido presidente Chávez conduziu um processo de conquista do poder usando os instrumentos da democracia, eleições, Constituição, e que lhe deram controle total da nação. A sua morte mostrou que ele não tinha um substituto. E o Maduro está terminando de trazer a disrupção total daquele país. E o nosso Brasil, esse colosso com dimensões continentais, incrivelmente rico, mas que parece sempre querer ser o país do futuro. Devido a governos que acreditavam que o Estado deveria fazer tudo, nós caímos numa crise terrível, política, econômica e psicossocial. Fomos massacrados pela incompetência das lideranças políticas, pela ineficiência da administração pública e pelo câncer da corrupção compulsiva. Contra essa situação, a nossa população elegeu Jair Bolsonaro em uma onda de indignação e um vigoroso movimento para resgatar o nosso país, o nosso orgulho e trazer a nação de volta para os seus trilhos. Ele assumiu o governo para ressuscitar aquilo que nós consideramos o mais importante em qualquer relação: confiança. Sim,
as pessoas precisam ter confiança nos seus líderes e no seu governo. O primeiro passo dado foi reduzir o número de ministérios e montar um ministério sem influência política, bem longe das práticas antigas, onde o governo era praticamente vendido aos partidos políticos. Para atacar aqueles que são os principais problemas, economia e segurança pública, escolheu pessoas do nível do Paulo Guedes e do Sérgio Moro. Os dois principais problemas estruturais da nossa economia são o pequeno crescimento econômico, o baixo crescimento econômico e a deterioração das contas públicas. O crescimento do PIB entre 1980 e 2018 esteve perto de 2% ao ano, e a maioria dele vindo como resultante do fator demográfico. A produtividade do trabalho cresceu apenas 0,2% ao ano nesse mesmo período. E nos últimos anos, essa dinâmica ainda foi pior. As contas públicas, há 6 anos, estão em um passo de deterioração significativa, devido ao forte aumento dos gastos primários, especialmente aqueles gastos obrigatórios. A administração do presidente Bolsonaro vai ter que implementar um fortíssimo ajuste fiscal, de modo a estabilizar a dívida bruta como percentagem do nosso PIB. Como é que o presidente está buscando solucionar esses problemas? A agenda de produtividade. A baixa produtividade é explicada por uma combinação de fatores, aquele famoso custo do Brasil. Entre as medidas mais importantes para solucionarmos isso, Paulo Otávio tocou nesse assunto, temos sim que reformar o nosso sistema tributário. Ele é caótico, ele é uma carga pesada, ele está na faixa de 34%, 35% do PIB. Nós temos que baixar isso para 20%, 22%. Temos que abrir a economia para o comércio mundial, mas essa abertura, ela tem que ser lenta, gradual e segura, porque enquanto não reformarmos o sistema tributário, será um massacre para a nossa produção local. Não teremos forma de competir. Privatizar tudo que puder ser privatizado e reformar o sistema educacional. Temos que tirar o peso do Estado das costas de todos aqueles que produzem. A consolidação fiscal será atingida pela combinação, número 1, da reforma do sistema previdenciário. Senhoras e senhores, o sistema previdenciário que nós temos hoje no Brasil é injusto. Temos grupos privilegiados e temos uma imensa maioria da população que não tem nada. Ele é uma pirâmide financeira. Nós que chegamos mais cedo, vamos receber. Os mais jovens que eu estou vendo aqui vão trabalhar até morrer, porque não vai ter previdência para eles, se nós não reformarmos o sistema que está aí. É o nosso objetivo número 1 hoje. Temos que reduzir os subsídios fiscais, liberar as despesas obrigatórias existentes no orçamento e buscar outras receitas por meio dos leilões de infraestrutura, de energia, da cessão onerosa. Então, temos recursos a serem buscados para finalmente conseguirmos equilibrar receita e despesa. As senhoras e senhores que são empresários sabem que ninguém consegue viver eternamente no vermelho. E este país está há 6 anos no vermelho. E um vermelho correspondente a 10% do nosso orçamento. Também temos que lidar com o excesso de medidas regulamentatórias e a burocracia que contribui para amarrar o nosso país. Uma simplificação radical do processo de abertura de novos negócios é necessário,
e as agências reguladoras devem ser conservadas fora da influência política. Para lidar com o crime, nós temos que trabalhar em 4 diferentes eixos. Uma legislação mais dura, de modo que os criminosos realmente cumpram a sua pena. Temos que terminar com um sistema progressivo que apenas beneficia os criminosos. Também temos que lidar com a questão de crimes cometidos pelos menores de idade. O sistema prisional também tem que ser mudado. A prisão não pode ser um lugar de férias, onde os líderes do crime organizado comandam os seus respectivos grupos. A polícia tem que ter equipamento tecnológico moderno e também sua capacidade operacional e de controle das nossas fronteiras ser incrementada. E, finalmente, importantíssimo não descuidarmos da área social, melhorando a vida das famílias que vivem nos cinturões de pobreza e de miséria que cercam as nossas grandes cidades. Um dos nossos grandes economistas disse que também nós temos que lidar com aquilo que são as vacas sagradas que acompanham o nosso país ao longo dos últimos anos. Vou citar algumas delas. Um salário mínimo, que não é mínimo. O governo aí anterior aumentou o salário mínimo acima da inflação e produziu uma contradição. As classes mais favorecidas receberam mais do que as classes menos favorecidas. O nosso sistema previdenciário, que não protege ninguém, e fará com que a nova geração vá olhar para a gente e dizer: onde é que vocês estavam que não fizeram nada? Os direitos daqueles que não estão incluídos. Alguns políticos ainda pensam que nós estamos no século XIX e levam os direitos a um paradoxo, com tudo escrito na Constituição. Não tem almoço grátis. E esse tipo de ação termina por dividir o país entre aqueles que têm um emprego formal e aqueles que vivem na informalidade. A vinculação preguiçosa, onde grupos de pressão buscam caminho para manter os seus privilégios. Nós vamos ver isso aqui na luta pela reforma da Previdência. E colocam as suas necessidades na legislação, de modo que tenham, perone secula seculorum, os seus direitos garantidos. As transferências temporárias que se tornam infinitas, onde alguns gastos, uma vez colocados no orçamento, ficam lá. O protecionismo, todo mundo quer o guarda-chuva do Estado. Uma maneira anticapitalista de pensar. Winston Churchill uma vez disse que o lucro como um vício é uma ideia socialista, porque ele pensava que o vício real é realmente nós termos perdas. E também eu lembro um antigo primeiro-ministro da França que disse: sim para a economia de mercado e não para a sociedade de mercado. Eu pago uma viagem de graça à Coreia do Norte a quem me explicar isso aí. Há um preço para pagar, no curto prazo, para que no longo prazo a nação sorria para todos nós. E abdiquemos da ideia que o Estado pode tudo. Temos que convencer a população que ela também tem obrigações e não apenas direitos. Aqui, um cidadão que realizou uma faculdade de medicina do Estado, sem pagar um centavo sequer, ele diz que não recebeu nada. Nós temos que mudar essa forma de pensar. E, finalmente, eu quero deixar claro que o Jair Bolsonaro não é uma ameaça à democracia. Ele tem um firme compromisso com a nossa Constituição e as nossas instituições, de modo que todos podem ter certeza que o Brasil está vivendo um novo período na sua história. Um período, viu, Paulo Otávio, que terá que ser marcado pela eficiência, pela responsabilidade e pela zero corrupção. Ele é um estadista. Ele não está pensando nas próximas eleições. Ele está pensando
é nos nossos filhos e nos nossos netos, nas próximas gerações. Quando deixarmos esse governo, no início de 2023, queremos que todos nesse país experimentem ou estejam experimentando as 4 liberdades essenciais que um dia o Franklin Roosevelt citou no seu discurso de State of the Union do ano de 1940. A liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de não ser imposto, não ter a pressão das vontades dos outros e a liberdade de não ter medo. Muito obrigado.